Oi, tudo bem? Eu sou a Andressa Saliba, estou aqui com o Guilherme Sábado. A gente vai estar apresentando um pouquinho do nosso trabalho de computação gráfica aqui, o projeto final. A gente decidiu fazer um jogo da velha, um pouco mais animadinho aí. Então, aí no menu inicial, a gente tem dois personagens aí, né, que a gente pode escolher entre o xizinho e a bolinha, né, que é o personagem do clone, que é verde, e o personagem da bolinha, que é vermelho. E aí a gente tem a animaçãozinha, né, da bolinha e do xizinho rodando em cima da cabecinha deles. Independente da seleção que o usuário fizer, né, o primeiro usuário fizer, o primeiro jogador vai ser o usuário da bolinha. E aí a gente tem dentro do jogo também algumas animaçõezinhas, né, dos personagens se mexendo dentro do jogo. Dentro do jogo a gente possui, a gente utiliza uma textura em que cada imagem é dentro dessa caixa que a gente utiliza, chamada de skyboard, a gente possui uma imagem para cada lado, formando essa skybox para cada textura. Dentro do tabuleiro a gente utilizou um material chamado de ground, em que a gente estendeu dele para poder fazer esse cubo onde a gente colocou essas caixinhas que são feitas. A gente colocou uma função senoide para elas ir mudando de cores. Então, conforme vai passando o tempo, ela vai mudando as cores. Ah, cada vez que o jogador, conforme o, a figura que ele utiliza, ele mexe. Então, quando o círculo é colocado, o bonequinho mexe, quando o X é colocado, o bonequinho mexe. Então a gente tem essa animação. Ah, a gente utilizou essa câmera chamada de Arc Rotate, em que o jogador ele tem a liberdade de girar em 360 graus. Então facilitando para ter mais liberdade para poder jogar, fazer qualquer tipo de atividade. Dentro do jogo a gente utilizou primeiramente essa iluminação, em que é a chamada de ambiente, em que ilumina todo o lugar de forma uniforme. E dentro dos estados de jogo, quando um jogador vence, ele vai ser iluminado, vai ser mudado também para uma outra câmera, tendo um foco no tabuleiro e no jogador. Aí tem uma iluminação aqui e no tabuleiro. Como foi visto, as figuras que ganham, as peças que são ganhadoras, elas começam a expandir, a fazer essa pulsação e também a mudar de cores. A mudança de cores também foi feita pela função senoide, enquanto a pulsação ela foi na parte de animação feita pelo Babylon.js, em que a gente precisava criar um clone para o frame inicial e final e depois mudar só a escala no frame intermediário. Então, jo- jogando aqui, a gente vai ter depois o jogador, o círculo ganhando, em que vai ter o mesmo foco, uma outra câmera e a pulsação das peças. E para caso de velha, a gente vai ter ah, somente o foco no tabuleiro, enquanto os jogadores vão estar escurecidos, pois não tem nenhum foco, nenhuma iluminação utilizada. A iluminação utilizada no tabuleiro e nos jogadores, quando são algum deles são os ganhadores, é chamada de Spotlight, em que ela chega a ser parecida com uma lâmpada, mas ela tem um foco mais uniforme. Então, ela consegue pegar somente essa parte do tabuleiro e focalizar também no jogador. No caso, eu tenho uma iluminação para o tabuleiro e outra iluminação para o jogador. E por fim é isso. Obrigado pela atenção.